Olá galera, chegando aí para a gravação de mais uma temática do nosso curso online para a AGERBA, Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações do Estado da Bahia. Nós estamos tratando da legislação estadual, da Lei Estadual 6654 de 1994, em sua parte 4, lei esta que estabelece a ideia do transporte coletivo intermunicipal de passageiros, chamando a atenção que este transporte é um transporte rodoviário, referindo aí ao transporte rodoviário. Bom, neste aspecto, neste tocante, na aula de hoje, nós trataremos acerca das questões atinentes à finalização, da outorga de permissão de concessão em caso de descumprimentos pela contratada. Nós trataremos de direitos e obrigações dos usuários, bem como da questão atinente às situações referentes à recusa de embarque ou à determinação de desembarque por descumprimento de obrigações por parte dos passageiros. Olhem só. Inicialmente, nós temos as situações de anulação da outorga. Esta anulação da outorga, a legislação, ela traz diversas hipóteses de cabimento. Aqui existe uma grande atecnia na legislação, porque quando nós falamos em anulação, a ideia é que tenha algo defeituoso, exista algo viciado. Não deveria ser anulação. De fato, é uma forma de extinção da concessão ou da permissão, mas o termo adequado não deveria ser anulação. Tá? Então, o que é que a gente precisa analisar aqui? O equivalente na legislação federal, isso é equivalente à declaração de caducidade que está prevista na Lei 8987 de 1995. Veja só, então quais são essas hipóteses em que a gente extingue a concessão por culpa do contratado? Nós temos, primeiro, a situação que envolve a incapacidade técnico-operacional, ou uma situação que envolva incapacidade de natureza econômico ou incapacidade de natureza econômico-financeira. Esta incapacidade técnico-operacional ou incapacidade econômico-financeira que estão citadas aí, elas só podem ser hipótese de, nos termos da lei, anulação da outorga, caso elas sejam devidamente comprovadas. Não adianta especificamente ser dito que houve uma incapacidade técnico-operacional ou econômico-financeira se isso não está comprovado. Aliás, esta comprovação, inclusive, deve ser dado o direito de defesa para a outorgada. Além disso, nós temos uma situação relacionada a um ponto B, que é a redução da frota. Quando nós falamos da redução da frota, a primeira ideia que a gente precisa saber é, se a gente diminuir um ônibus, por exemplo, isso já é indicativo de que houve redução da frota e, consequentemente, a hipótese de anulação da outorga? A resposta é não.
A gente precisa identificar essa situação envolvendo a redução da frota. Então, você tem uma redução da frota abaixo do número exigido. E além de ser uma redução abaixo do mínimo que é exigido, você não corrigir esta imperfeição dentro de um prazo. Este prazo é um prazo de 90 dias. Então, existe aqui, então, abaixo do número exigido e não obediência ao prazo estabelecido para correção. Ao prazo estabelecido para correção. Este prazo estabelecido para correção é um prazo de, atenção, é um prazo de 90 dias. É um prazo de 90 dias. Além disso, nós temos uma situação que é a situação C, que envolve o seguinte: essa situação C envolve o abandono das atividades. Só que no caso aqui seria um abandono total por 2 dias consecutivos. Então, se houver um abandono total por 2 dias consecutivos, ou se houver uma situação de não execução de metade dos horários que estão agendados no prazo de 30 dias, isso também é uma situação envolvendo a possibilidade de anulação da outorga. Então, não execução de metade dos horários determinados, né? Dos horários trazidos. Então, não execução de metade do número de horários. Só que essa não execução deve ser observada dentro de um espaço de tempo. Esse espaço de tempo é um espaço de tempo de 30 dias. Chama a atenção que para a caracterização desse abandono total por 2 dias consecutivos, ou para a caracterização da não execução de metade do número de horários neste prazo de 30 dias, essas determinações elas precisam ser sem justificativa. Sem justificativa. Nós temos ainda a situação que envolve a reincidência de acidentes de trânsito. Esta reincidência de acidentes de trânsito é uma reincidência que aconteça, parece-me claro, acidentes de trânsito por culpa da outorgada, tá? Isso é super importante. Por culpa da outorgada. Eu estou usando o termo outorgada porque ele está falando em, atenção, está sendo dita aqui a questão envolvendo a anulação da outorga, tá? Mas a ideia seria a reincidência de acidentes de trânsito pela contratada, seria o termo mais adequado na minha concepção do ponto de vista técnico. Nós temos ainda o inadimplemento, especificamente, envolvendo as obrigações contratuais. Então, não cumprimento de obrigações contratuais. Além desse inadimplemento das obrigações contratuais,
nós temos o sexto, que é justamente a situação envolvendo a falência. Se houve a falência da outorgada, como eu tenho uma ideia de contrato personalíssimo, ou seja, o contrato ele é celebrado por aquele que venceu a licitação, se houve falência da empresa, não há de se falar mais em continuidade do contrato. Além disso, nós temos que observar um ponto G. Este ponto G, ele envolve o atraso no início